Glória a teu nome, ó Senhor. Glórias a Deus. Deus tem falado sobre isso, falou na quarta-feira, superando as crises, superando as adversidades. Como superar as adversidades? Visto que o Senhor deixou escrito, ninguém está livre delas. Ela vai chegar, ela está presente. A qualquer momento ela chega. O desemprego, a enfermidade, o problema, a adversidade vem. Mas nós aprendemos na quarta-feira como vencer as crises, as aflições, os problemas. Porque a nossa atitude, o nosso posicionar ao meio o problema, ao meio a adversidade, diante do gigante, me levará mais para próximo de Deus. Me dará algo excelente da parte de Deus. E só há um meio de vencer as crises. Olha para o teu irmão e diga para ele, em Cristo Jesus. No Senhor Jesus. Na palavra de vida eterna que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Poderemos vencer todas as adversidades. Com a armadura de Cristo, com o escudo, o qual Paulo ele diz que iremos ficarmos protegidos de toda seta, de toda artimanha, de toda adversidade. Porque a crise vem, mas quando eu me posiciono, eu saio do meio do temporal, da adversidade com a vitória. Diga glórias a Deus por isso. Bate aí no peito e diga assim, eu sou vencedor. Eu sou campeão em Cristo Jesus. Porque no Senhor somos mais que vencedores. Oh, glórias a Deus. Olha para o teu irmão e fala, você é vencedor. Você é um campeão. O inimigo pode até ter você meio ali, meio caído às vezes, à beira do caminho. Mas você é campeão de Deus. A sua situação atual não é o seu destino final. Não é o seu destino final. É apenas uma situação, apenas um momento. Olha para ele, diga para ele. Profetiza, é um momento. Diga de novo, é um momento. Essa situação é um momento. Mas Deus tem uma porta no meio da tormenta. Palavra de Deus. Deus tem uma porta, um escape no meio da tormenta. A crise vem e muitos ficam desesperados. Quem se desespera no momento de crise não consegue ver a porta que Deus abre. Mas quando nós confiamos, a confiança é total. Quando nós estamos realmente dependentes desse Deus, então eu mantenho os meus olhos abertos ao meio da tempestade. E então Deus abre a porta e diz, servo, eu não te abandono, passa. Glória a Deus, aleluia. Eu não esqueci de você, entra para o gozo do Pai. Ah, papai, glória Essa é a palavra de Deus, pessoal. Aleluia. É a palavra que o Senhor tem para o povo dele. Amém, Jesus. Aleluias. Glória. Oh, glórias. Abra sua Bíblia, por gentileza. No Evangelho de João. João que escreve essa passagem tão linda que nós só encontramos aqui neste Evangelho. Da mulher samaritana. Aleluias. Capítulo 4, verso 1 até o verso de número 4, por gentileza. Você que já encontrou, diga glórias a Deus. Você que ainda não encontrou, escola bíblica dominical, todo domingo às 6 horas da tarde. Vem aprender a palavra de Deus. Vem estar ciente das promessas de Deus na sua vida, o que Ele tem para você e o que Deus diz a teu respeito. E não o que as pessoas dizem a teu respeito, mas o que importa é o que Deus diz a meu respeito. As promessas dele para a nossa vida. Aleluias. Todos encontraram, diga glórias a Deus. Leiamos o texto que diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava,
e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Olha para o teu irmão, diga para ele, é necessário. Missão te espera. É necessário fazer algo além daquilo que você já está fazendo. Amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, acabamos, Senhor, de ler a tua santa, soberana palavra. Ó Pai, a palavra essa que é viva, é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Senhor, continue falando conosco nessa noite. Ó Pai, levando o teu povo a compreender e entender o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Que o Senhor tem algo excelente, maravilhoso, que o Senhor tem coisas novas para nós e que nós não podemos parar diante das adversidades, diante dos problemas, mas que nessa noite venhamos sair daqui mais uma vez, ó Pai, vitoriosos, Senhor, com um grito de campeão, porque Tu és o Deus que peleja a nossa causa, Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso juiz, Tu és aquele, ó Pai, em que nós colocamos a nossa esperança e estamos convictos da nossa vitória. Te louvamos, ó Pai, leve a mente do Teu povo cativo a Ti, os corações preparando para receber a Tua palavra, que é a semente, ó Pai, de vida eterna para o Teu povo. Te louvamos e a igreja diga amém. Amém. Tome o teu assento, por gentileza. Eu não vou me estender, visto o tempo, mas é importante, dentro de tudo que foi aqui feito aqui nessa noite, as canções, o teatro, a apresentação, entendermos o que estava acontecendo aqui, ali em Samaria, aonde o texto relata que Jesus, ele diz que é necessário eu passar em Samaria. A palavra necessário, ele está dizendo, é indispensável. Eu preciso, é importante eu passar em Samaria. E o tema da mensagem é: me é necessário fazer algo mais. Verdade, Jesus. Jesus, nós sabemos que o texto nos fala que os samaritanos e os judeus não se entendiam. Ficou claro no texto, o relato do apóstolo João, ele dizendo que os judeus, eles cortavam volta, eles não passavam por Samaria. Não havia comunicação entre judeus e samaritanos, ainda que os samaritanos eram também um povo judeu. Mas então, pastor, o que aconteceu? É importante compreender o texto, é importante compreender a história, para você ter uma noção maior daquilo que Deus está falando. Por isso que é importante a escola bíblica dominical, por isso que é importante conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque Jesus mesmo, ele deixa escrito que o meu povo padece, perece, por não buscar o conhecimento. Eles são destruídos, porque eles não conhecem as promessas. As promessas de Abraão, elas estão sobre as nossas vidas. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E nós cremos que tudo que foi liberado sobre Abraão, tudo que seguiu Isaac, Jacó, também segue a minha vida, segue a minha família, amém, segue o povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, pastor, o que aconteceu? Visto que no período, na época de Jesus, havia essa indiferença, havia esse problema. Você encontra as respostas lá em 2
Segunda Reis, em Crônicas, você vai perceber o que veio acontecendo com o decorrer da história. A Bíblia vai falando, vai narrando e dizendo que Saul, como primeiro rei, rejeitado depois por Deus, porque não estava obedecendo às ordens do Senhor. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: há bênçãos, diga para ele, aponta o dedo para ele, há bênçãos que são condicionais. O amor de Deus sobre nós é incondicional. Ele nos ama, nos amou primeiro, mesmo sendo nós pecadores. Ele olhou e eu amo ele. Agora, existem as bênçãos, elas são condicionais. Se você vai encontrar em Deuteronômio, capítulo 28, em diante, a primeira parte do capítulo 28 está dizendo: se obedeceres o Senhor, se guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, se fizer o que é bom, então herdarás, tomarás posse das bênçãos do Senhor. Mas logo depois diz: se não obedecer, então virá os problemas, virá as maldições. Então, bênçãos condicionais. Saul é rejeitado. Saul, ele resolve fazer sacrifícios, a agradar. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para alcançar almas. Deus nos chamou para o louvor da glória dele. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para fazer algo especial, em que os anjos queriam fazer. Mas o Senhor disse: não vai ser os seres celestiais que vão fazer, vai ser o homem que eu criei. Oh, aleluia. Saul, ele é rejeitado, mas Deus escolhe Davi. Davi, escolhido de Deus, tirado de trás da malhada e colocado para reinar sobre um povo, sobre uma nação escolhida por Deus, Israel. Em um todo, dentro do ministério e do reinado de Davi, eram as 12 tribos, 12 filhos de Jacó, o patriarca Jacó. Lembrando vocês que José, ele não herda nenhuma terra, mas sim seus filhos, Manassés e Efraim. Eles herdam, e as 12 tribos estão agora dentro da terra prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão, lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Agora a nação, o povo escolhido, amado por Deus, o povo peculiar de Deus, a menina dos olhos de Deus, está dentro da terra prometida, está dentro de uma terra que ele havia prometido, que manava leite e mel. Um Deus que iria derrotar o adversário, um Deus que iria tirar, varrer os gigantes que ali habitavam, se o povo obedecesse, se o povo fizesse a vontade de Deus. E nós sabemos que por várias vezes a nação de Israel prevaricou, por várias vezes a nação de Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que durante o período reinado de Davi, Deus havia prometido a Davi que jamais iria apagar a lâmpada diante da casa de Davi. Davi, ele reina, e logo depois da morte de Davi, Salomão está reinando, filho de Davi. Salomão, ele constrói o templo, Salomão, ele constrói o santuário, porque Deus havia dito a Davi: Davi, tu não irás construir o meu santuário, tu não irás construir a minha casa, em vista que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Mas Deus olhou a intenção de Davi e disse: Davi, você não pode construir, porque da tua mão foi derramado muito sangue. Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus cuidadoso, Deus é um Deus organizado. E Deus então não permitindo Davi, mas dizendo a Davi que Salomão, seu filho, iria construir o santuário. E Salomão então ele constrói o santuário. Diz as Escrituras que Davi, ele deu a planta de todo o templo, de todo o santuário, qual Deus havia dado para Davi.
Davi, ele não só dá a planta do templo, como Davi, ele levanta todo o recurso que precisava, ouro, prata, em abundância, porque diz o texto que não podia contar de tamanha quantidade de ouro e de prata que tinha. Davi, ele morre, mas ele deixa tudo preparado. Salomão, ele reina. E diz o texto que Salomão começa bem. Salomão começa obedecendo a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos fala que Salomão, em vez de pedir a destruição do adversário, pedir riqueza, Salomão chega diante de Deus e toca o coração de Deus de uma tal maneira que ele diz: Deus, eu não quero riqueza, eu não quero a morte dos que me perseguem, eu não quero coisas humanas, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Aquilo foi algo que mexeu no coração de Deus. Aquilo foi algo que tocou no coração de Deus, penso eu, de uma tal maneira que Deus olhou, e diz o texto, que Deus deu a ele, então, uma tamanha sabedoria, que não havia igual a Salomão, e não houve igual a Salomão. E Deus agradou, não dando só sabedoria, mas dando riqueza, dando tudo aquilo que ele não havia pedido. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus é Deus que acrescenta, quando você sabe pedir. Quando você sabe apresentar-se diante de Deus, Deus então, ele dá além daquilo que você imagina ou pensa. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que aquilo que ainda não pensei, aquilo que os meus olhos não viram, o meu ouvido não ouviu, não subiu ao meu coração, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que dá além. Você pede algo tão pequenininho, Deus vem com uma bandeja de todo tamanho para você, dizendo: meu filho, eu sou Deus da fartura, eu sou Deus que faço, eu sou Deus dono do ouro, da prata, eu sou Deus que prepara uma mesa no deserto para milhões de pessoas. Oh, aleluia, essa é verdade. Lembrando você do tratamento de Deus com a nação de Israel no deserto. Verdade. Por 40 anos. Não faltou alimento. Verdade. Tinha água fresca, tinha proteção, tinha roupa. Não lhes faltavam nada. Esse é o nosso Deus. A Bíblia nos diz que Salomão, ele prevaricou. Salomão comete erros. Salomão se envolve com outras mulheres. Salomão se casa. Salomão começa a se prostrar diante dos deuses, o qual ele permitiu que adentrasse dentro de Israel. E Deus entristeceu com aquilo, diz as Escrituras, que Deus olhou e disse: Salomão, o que você fez? Deus aparece a ele e diz: o que você fez é errado, o que você fez não é correto, você abandonou os meus princípios, e eu irei dividir o seu trono, eu irei te dar somente uma tribo por causa de Judá e por causa de seu pai Davi. E nós sabemos que neste texto, quando diz uma tribo, porque a outra era Benjamim. Benjamim, que estava diante e nas fronteiras de Judá. Diz as Escrituras que Salomão morre, e então, no período do reinado de filho de Salomão, chamado Roboão, o reino iria ser dividido. A história é linda e é maravilhosa para você compreender. Quando Roboão assume o reinado, ainda é 12 tribos. Mas quando Roboão assume e ele resolve não ouvir o conselho dos anciões, e ele ouve o conselho dos mais jovens, o reino é dividido. Roboão, ele fica com Judá e com Benjamim. E Jeroboão, ele fica com as 10 tribos, porque Deus havia, sim, concedido a Jeroboão. Deus havia dado a Jeroboão 10 tribos, bênção condicionais. Diz o texto que Jeroboão, Deus chega para ele através do profeta e diz: se guardares a minha palavra, está escrito no texto, se me obedecer, se guardar os meus estatutos, então eu serei contigo, te abençoarei, e o meu povo, mas a lâmpada da casa de Davi não se apagará, abençoarei eles também. Só que Jeroboão, ele prevarica.
Israel os deuses estranhos. Quando o reino é dividido, presta atenção nisso, quando o reino é dividido, Jeroboão com 10 tribos e Roboão com 2 tribos, se torna Judá, Jerusalém, reino do sul, e reino do norte passa a se chamar Samaria, Israel. Jeroboão está reinando agora no norte, Roboão está reinando no sul, aonde há 2 tribos, Jerusalém e o templo, o qual Deus havia permitido que Salomão construísse. O local de adoração é Jerusalém. Porém, Jeroboão, ele não querendo que o povo descesse a Jerusalém para adorar ao Senhor, ele levanta então 2 templos e coloca um em Betel e um em Dan, e coloca dentro de cada templo, ele faz um bezerro de ouro e coloca dentro do templo em Dan um bezerro de ouro, e coloca dentro de Betel um bezerro de ouro, e ele diz ao povo: adore, porque este é o Deus que vos tirou do Egito. Quando Deus observa essas coisas, o reino é dividido, o reino do norte prevarica, o reino do norte está adorando a deuses estranhos. Então veio o cativeiro, e o cativeiro assírio leva o reino do norte cativo. E qual era a mentalidade dos assírios? Era misturar, mesclar o povo, o habitante da terra. Judá, ele é levado cativo depois pela Babilônia, mas a Assíria leva Samaria, Israel, para o cativeiro. E a Síria leva todos para o cativeiro, mescla o povo. E quando agora, no período de Jesus, por causa dos samaritanos estavam mesclados, o costume era outro, a tradição era outra. Os judeus que eram do reino do sul, Judá, não admitiam e não olhavam para eles com os mesmos olhos, mesmo sendo eles judeus. Havia uma religiosidade, havia algo entre eles que os judeus do reino do sul diziam: vocês não são nada, vocês não são mais puros em palavras, vocês cultuam a qualquer tipo de deuses, vocês têm o pai Abraão como pai, mas vocês não obedecem. Então havia uma indiferença, mas Jesus ele então chega e diz: é necessário passar por Samaria, é necessário eu quebrar essa religiosidade, é necessário eu passar pela cidade de Samaria, na cidade de Sicar, cidade do engano, cidade da mentira, cidade da falsidade, cidade da embriaguez. É o significado da palavra Sicar. É onde Simeão, os 2 filhos de Jacó, mataram os siquemitas, lá em Gênesis, que diz as escrituras, porque o príncipe de Siquém havia abusado de Diná, filha de Jacó, e por causa disso, os 2 filhos de Jacó matam eles, e ali então se torna a cidade da falsidade, a cidade da mentira, a cidade da embriaguez, e Jesus dizendo: me és necessário passar por aquela cidade, porque eu sou o maior missionário que existe na face da terra. Diga glórias a Deus por isso. Não existe outro missionário maior que Jesus. Existem pessoas importantes, mas o missionário maior é ele. E ele disse: me é necessário, porque eu vim buscar, eu vim salvar os doentes, os enfermos, os pecadores. Enquanto os discípulos de Jesus, enquanto as pessoas, os judeus, cortavam volta de Samaria, Jesus ele diz: eu vou passar em Samaria porque me é necessário, eu tenho uma obra que o meu Pai me enviou para fazer. Deus tem uma obra para você, e essa obra é ganhar almas, e essa todos nós temos. Os talentos Deus vai te dar, ainda que você diga: eu não tenho, Deus te dá, porque quem capacita o homem é Ele. E Jesus ele está dizendo: eu vim aos perdidos,
Eu via os doentes, e a mensagem do Senhor sempre era uma mensagem de restauração, uma mensagem de salvação. Eu vim para aqueles que estão enfermos, e eu vim para curá-los. Eu vim para os cegos fazer enxergá-los. Eu vim para os coxos para endireitar as pernas. Mas eu vim para aqueles também que não entendem a minha palavra, para trazer entendimento para eles. Verdade. Jesus, então, ele fica em Samaria, ele diz, eu vou passar em Samaria. E ele chega em Samaria, se assenta próximo ao poço de Jacó, o patriarca. Aquele que Deus havia também levantado naquele período. E a palavra do Senhor nos diz que os discípulos foram à cidade buscar comida, buscar algo para comer. E Jesus está sentado ali, sabe por quê? Porque Jesus, ele sempre sabe da nossa necessidade. Jesus, ele sempre está no local certo. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso. E ele não chega atrasado. Ele sempre está no momento certo. Aleluia. Ele está ali sentado, porque ele sabia, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que tinha uma mulher que precisava de ouvir a palavra de vida. Ele sabia que tinha uma mulher carente, não só uma mulher, mas que através daquela mulher havia uma cidade que iria ouvir a voz do Senhor. Não perca as oportunidades que Deus te dá para anunciar a palavra de Deus. Não perca as oportunidades que Deus te dá para anunciar que Jesus salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e quer nos levar para os céus. Aleluia. Jesus está ali sentado. Aquela mulher então se aproxima, diz o texto. E sem entender, Jesus começa um diálogo com ela. Quantos estão dentro das igrejas e não tem um diálogo com o Senhor? Quantos estão dentro da igreja, estão cultuando, estão adorando, mas não há um diálogo com Deus? Deus é um Deus de diálogo. Deus é um Deus que fala, mas é um Deus que para te ouvir. Deus, quando você fala com Ele, Ele está com o ouvido atento, diz as Escrituras. Que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir o nosso clamor. E o Senhor chega para ela e diz, mulher, dai-me de beber. E ela já se assusta. Como pode, sendo tu judeu, falar comigo que sou samaritana? Como pode, visto que esse homem não é um homem qualquer? Porque não há como entender isso. Mas segue o diálogo. Porque Jesus, ainda que nós começamos no princípio a não entender, ainda que no princípio nós começamos a ficar com um coração meio petrificado, uma mente dura, uma mente difícil de entender as coisas e os mistérios de Deus, Deus continua insistindo a falar conosco. Ainda que nós ficamos resistindo ao mover do Espírito Santo, Ele continua a porta batendo, dizendo, abre a porta, porque se tu abrir a porta, eu entrarei, sentarei, cearemos junto. Vamos partir o pão junto, vamos ceiar junto, vamos viver uma vida eterna junto. Jesus não abre mão. A negociação, o diálogo está um pouco difícil por causa da mulher e não por causa de Jesus. Ela está com algumas diferenças. É ela que está levantando as dificuldades. É ela que está dizendo, vocês judeus não falam com o samaritano. É ela que está dizendo os problemas. E Jesus está dizendo, olha, eu quero mudar a tua vida, em outras palavras. Jesus está insistindo com a igreja, está insistindo com o povo. Ainda que nós chegamos e colocamos dificuldade, como ela fez, o Senhor não tem o cântaro. Aonde está o cântaro? Não tens o cântaro. O poço é fundo. Como que vai buscar água? Como quer? Às vezes nós fazemos assim com Deus. Será que realmente o que Ele está me pedindo é capaz? E o Senhor chega então para ela. Ela pega e diz, não tem o cântaro. Mas Jesus diz, olha mulher, eu estou te pedindo,
Mas se tu soubesse quem é que te pede, você me pediria. Você me pediria água. Porque a água que eu te der, aquele que beber desta água jamais terá sede. Aleluia. Mas esse poço, esta água, em que o patriarca Jacó, como ela mesmo disse, que cavou, que bebeu, que deu os animais, todo aquele que beber voltará a ter sede. Mas a que eu der, essa jamais voltará a ter sede. Pelo contrário, irá jorrar uma fonte de águas vivas do seu interior, de dentro de si. Aleluia. A palavra, ainda que nós venhamos ter dificuldade de entender aquele momento tão peculiar que foi aquele encontro ali, o que Deus fez, o que Ele disse ser necessário passar para conversar com aquela mulher, visto que até mesmo seus discípulos, ao chegar, não acreditaram no que havia visto. Como pode o mestre, em vez de dar bom exemplo, falando com esta mulher, eles não disseram, diz o texto, mas eles pensaram e ficaram calados. Mas eles ficaram a olhar, como pode? Às vezes as pessoas julgam e apontam como pode. Ele está ali sentado perto daquele local ali que não é muito agradável, mas ele está ali evangelizando. Deus, Ele faz o necessário para salvar. E o Senhor Jesus, Ele quebra a religiosidade. Quando o povo dizia, não pode passar em Samaria, Ele diz, eu vou. Quando eles dizem, não pode falar, um homem, um judeu, falar com uma mulher sozinho, não pode. E ele disse, eu vou. Porque eu sou o que sou. Eu sou o soberano. Eu sou o eterno. Eu posso. Eu tenho poder. E Ele delegou isso sobre nós, igreja. Amém. Nós podemos, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala que o encontro vem, o encontro gera algo dentro daquela mulher, uma transformação acontece, uma mudança acontece, e aquela mulher percebe que Jesus não é apenas um judeu, mas sim um profeta. Que aquela mulher buscar água ao meio-dia, porque ela não ia mais cedo, porque ali havia as mulheres da sociedade, as mulheres casadas. As mulheres não, em certo, vamos dizer que ela não podia chegar junto com aquelas mulheres. Havia uma discriminação. Havia um problema no meio daquela mulher, no mesmo povo dela, em Samaria. E mesmo em Samaria, ela era discriminada. Porque Jesus disse para ela, onde está o teu marido? E ela disse, eu não tenho. Dissestes bem, porque tivesse 5, e o 6º que tem não é teu. Aquela mulher ainda era alvo de discriminação, era alvo que ela teria que viver ou ter relação com um homem o qual não era dela. Esse é conjugal. Aquela mulher tinha um problema sério. Ela até que conhecia um pouco da palavra. Eles estão dizendo que adoramos aqui, vocês dizem que é lá, e Jesus explica, Jesus fala. E hoje é o que nós estamos vivendo. Não é mais em Jerusalém, ou ali, ou aqui. É em todo lugar. Aleluia. Jesus está dizendo, todo aquele que é verdadeiramente um adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele deve adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai, Deus é espírito. E convém que venhamos o adorar assim. Verdadeiramente. Aquilo tudo muda na vida daquela mulher. Aquela mulher, quando ela vai para Samaria, ela vai com uma palavra de vida. Aleluia. E é isso que essa palavra tem que ficar dentro do nosso coração. Aonde você for, você é uma fonte. Você tem a palavra de Deus. Aonde você caminhar, aonde você estiver, algo diferente. O ambiente tem que ser diferente. Se não for diferente, algo está errado. Vamos colocar de pé, por gentileza. Se não houver uma diferença no ambiente, algo está errado.
O grupo de louvor vai preparando para louvar. Nós vamos finalizar agora. Eu quero convidar a irmã Néia. Aquela hora o CD pulou. Se puder louvar aquela canção novamente, por gentileza, querido. Aleluias. Enquanto isso, o grupo de louvor prepara uma canção. Nós vamos finalizar. A palavra do Senhor nos diz que aquela mulher voltou para Samaria. E quando ela chegou ali na praça, e ela começou a falar algo que não era fácil, uma mulher chamar a atenção de todos os povos, de todas as pessoas ali naquela praça. Uma mulher que havia tido 5 esposos, uma mulher que não tinha uma vida diante da sociedade, mas agora ela está chamando a atenção. Não me pergunte o que ela fez, que eu não sei. Mas eu sei que todos pararam para ouvir aquela mulher. Porque eu creio na presença e no brilho do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Eu creio que quando aquela mulher voltou, irmã, né, pode vir. Quando aquela mulher chegou ali, igreja, o rosto dela brilhava. Algo acontecia, algo diferente. Quando ela abriu a boca, algo era diferente. Porque Deus nos dá isso para nós. Deus faz isso na vida de um homem e de uma mulher. Quando abre a boca, as pessoas ficam paradas. O sábio fica louco diante daquele que tem a presença de Deus. E o homem não consegue, o povo não consegue entender. O povo ouve aquela mulher e vai atrás daquilo que ela havia falado. Chegando lá, eles ouvem Jesus e eles ficam maravilhados. E eles dizem: Jesus, entra em Samaria. Não fica aqui só no poço, não. Entra na cidade. Tu és bem-vindo, Jesus. E diz o texto que ele é convidado lá no verso 39 até o 42. E eles diziam: já cremos não só por causa da palavra desta mulher, mas nós cremos porque nós temos ouvido a tua palavra. É necessário fazer missões. É necessário adorar a esse Deus em toda a sua plenitude. É necessário pagar o preço por aqueles que estão na sarjeta. É necessário eu doar um pouco mais do meu tempo, igreja, para fazer missões. Temos aí 200 camisas para doar. E eu já falei com alguns irmãos, nós vamos comprar os café com leite, nós vamos sair à noite ou no sábado de manhã. E nós vamos doar essas camisas, nós vamos fazer missões. Independente se as pessoas vão vir aqui, mas nós vamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Você está aqui hoje porque alguém semeou na sua vida. Foi o que Deus fez com a nação de Israel. Vão possuir uma terra em que não plantastes nada. Está escolhendo algo que alguém plantou um dia. E deixe algo para alguém também. Faça sombra para alguém. Vamos louvar o Senhor. Microfone vermelho. Glórias a Deus. Prepare o CD da nossa irmã Néia. A mesma canção, por gentileza. Glórias a Deus. Se você, na medida que ela for louvando, você desejar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Pode liberar o CD para ela. Glórias a Deus. Diz: é necessário buscar esse Deus na sua plenitude. Sai do seu lugar, vem à frente. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Deus conhece você. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Te levar a descansar
nós. Nos ensina a cada dia, Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. O Senhor está nos dando chance todos os dias. Glória a teu nome, Deus. Estar em tua presença, nem que seja a última vez. Glória a teu nome, Jesus. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar,